E a memória de hoje, eu creio que é de Campinas, no início da década de 90, início dos anos 90. Em algum lugar em Campinas, nos anos 90, lá estava eu. A expectativa deles é de que, ao chegarem ali, o reino de Deus se visibilizaria, se estabeleceria na terra, e que Jesus seria o rei de todo o planeta imediatamente, que Israel se converteria a ele, que os romanos se submeteriam a ele, e que o reino de Deus se tornaria perceptível no planeta. As injustiças seriam banidas, a iniquidade seria afastada, a fome e a miséria seriam exiladas, a ação do diabo seria definitivamente extinta e reinaria paz sem fim na terra. E à medida em que eles iam para lá, o coração deles se animava com isso, com essa alegria. Era uma caravana de esperança andando para Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, eles viram Jesus fazer o impensável: purificar o templo, expulsar cambistas, denunciar a religião hipócrita e os líderes religiosos pedrados, gelados, empedernidos. Viram Jesus fazer milagres extraordinários, ressuscitar a Lázaro em Betânia. Viram as multidões ficarem frenéticas diante dele e imaginaram que a qualquer momento irromperia o reino de Deus. Mas ao contrário, o que se ergueu não foi um trono. O que se ergueu para Jesus foi uma cruz. Ao contrário, ao invés daquela multidão que o aclamava, o proteger, súbita, estranha, diabólica e demoniacamente, eles mudaram de lado e começaram a acusá-lo. Começaram a animar o coro daqueles que pediam a sua morte, a sua crucificação. E estavam ali os discípulos de Jesus, perplexos, sem entender nada. De repente, como num sonho, num pesadelo, eles olharam e Jesus já estava lá, entre dois criminosos, no alto do monte do Calvário, pregado, pendurado, entre o céu e a terra, sangrando, coroado com ironia e com espinhos, em agonia, em abandono radical. De repente, morrera diante deles. E o coração deles entrou num buraco terrível. Isso é um desânimo horroroso, uma coisa maligna se abateu na alma deles. O sol do coração foi embora, ficou só noite escura na alma. E já agora, sábado passara com Jesus na tumba, o domingo chegara. E esses homens estão andando domingo à tarde, deixando Jerusalém, deixando o sonho, deixando as esperanças, deixando tudo para trás, voltando para a aldeiazinha deles, para retomar a rotina, a vidinha pequena, a canseira de todo dia, uma existência sem horizontes, aquela vidinha mesquinha, medíocre, sem excitamento espiritual, sem nada. Largaram tudo para trás e estavam voltando para sua aldeia de Emaús. São dois deles que vão pelo caminho conversando. Quando de repente, uma terceira pessoa aparece. Ele vem assim como que do nada. Simplesmente chega e diz: oi, boa tarde. E os dois vão conversando, o terceiro vai andando ao lado. De repente ele faz uma pergunta, diz: o que é que vocês estão conversando? O que é que os preocupa? De que é que ides tratando à medida em que caminhais? E eles olham para esse viajor estranho, súbito, param, meio chateados com a pergunta que, ao ver deles, lhes soava totalmente idiota. E dizem: porventura és tu o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus lhes perguntou: quais? Quais? E eles disseram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras,
e como as nossas autoridades o entregaram para ser crucificado. Ora, nós esperávamos que ele haveria de redimir a Israel, mas já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É bem verdade que uma das mulheres, ou algumas delas, das que conosco estavam, foram de manhã ao sepulcro e voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive, mas acerca dele nada se diz. E aí esse viajor estranho chega um pouquinho mais perto e diz assim: ó nécios de coração, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas vos disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando lá do Velho Testamento, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. De repente eles chegaram em Emaús, e esse viajor estranho fez menção de ir adiante, mas eles o seguraram, sem entender porquê. Disseram: fica com a gente, porque já é tarde, o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles, e quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão e fez o que fizera centenas de vezes para eles. Enquanto andava com eles, partiu o pão. Quando partiu o pão e deu graças, os olhos deles se abriram e eles perceberam que aquele que estava ali era o Jesus ressuscitado de entre os mortos. Minha gente, isso é porque mudou, né? É porque a pregação mudou no curso dos anos. Ah, sim. Os que mudaram foram vocês. Eu continuo pregando a Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Coisa linda. Em nome de Jesus.